Estás com medo do impacto da inteligência artificial no teu negócio? Então precisas de ouvir o podcast Marketing por Idiotas, onde todas as semanas eu, Diogo Abrantes da Silva, eu, Frederico Carvalho e eu, Miguel Rão Vieira, falamos sobre marketing, negócios e tecnologia na RFM. Olá a todos e bem-vindos à nossa Watch Party, o podcast de cinema e séries da Renascença, feito por 3 jornalistas que nas horas vagas consomem muito conteúdo para vos dizer o que não podem perder. Eu sou o João Malheiro e apesar de ter um tio a viver nos Açores, nunca fui lá. Está mal. E eu sou a Daniela Espírito Santo e quando era pequenina a minha mãe tocava imensas vezes a música As Baleias do Roberto Carlos e eu chorava sempre, tenho que admitir. É até hoje uma canção a que não consigo ficar indiferente. E porquê é que eu falo de baleias? Porque esta semana vamos mergulhar no futuro, numa série que mistura drama, distopia e ativismo, num enredo pintado de verde, mas sobretudo de azul profundo. Esta série com nome de cor surgiu da mente de um realizador que já vestiu muitas peles, começando como ator logo aos 16 anos, antes de se estrear como encenador, realizador de curtas, de campanhas publicitárias e de videoclipes, destacando-se também como produtor e guionista. Esteve envolvido em projetos tão dispares como Os Filhos do Rock, A Canção de Lisboa, Esperança, Santiago ou Nazaré, onde nascem gigantes, e atualmente divide a sua vida entre Portugal e o mundo, contando histórias sobre comunidades e explorando temas sociais. E nesta tarefa em específico teve a ajuda de uma jovem de 22 anos, que é atriz, figura pública, youtuber e, como se já não lhe ocupasse muito tempo, ainda trabalha num escritório de advogados. Estreou-se na ficção na série Codex 632, com apenas 18 anos, cumprindo assim um grande sonho que tinha, inspirando muitos pelo caminho. Agora assume o protagonismo desta série, tornando-se na primeira jovem com trissomia 21 a ascender a este patamar em Portugal. Falámos de Pedro Varela e Leonor Belo. Bem-vindos. Olá. Antes de continuarmos esta conversa com o Pedro e com a Leonor, que também sabemos que o Pedro vai-nos contar aqui uma história sobre o Codex 632, vamos também conhecer estes segredos do Mar Azul dos Açores do futuro. Primeiro ficamos com as novidades da semana. Antes de rumarmos aos Açores, damos um salto à capital, onde começa esta quinta-feira mais um Indie Lisboa. A 23ª edição deste festival de cinema vai ter 241 filmes em exibição e promete fazer jus à identidade própria que construiu ao longo dos anos, como nos garantiu Carlos Ramos, co-diretor do Indie Lisboa. Nós mostramos filmes que muito dificilmente, a maior parte deles tem estreia comercial, muitos deles também vão ser difíceis de encontrar, há um trabalho de curadoria e programação do melhor que se faz quando o início surgiu o cinema independente, que se pode aproximar de um cinema de autor, um cinema que procura novas formas de estéticas, narrativas, um cinema a experimentar, realizadores a experimentarem, a fazer coisas diferentes, mas também espaço para clássicos, principalmente filmes que fogem das margens convencionais do que é o cinema ou de histórias convencionais e é isso que distingue o próprio festival dos outros festivais e mesmo da exibição comercial. Carlos Ramos já faz curadoria para o Indie Lisboa há 20 anos e, por isso, é a pessoa certa para nos dizer o que não podemos perder nesta edição. Eu acho que não deviam perder a retrospectiva, todos os filmes conseguirem ver da retrospectiva do mockumentary. É uma retrospectiva especial, de um género que não é tão comum e tem filmes que vão muito divertidos, como o Spinal Tap, por exemplo, o Best in Show, do Christopher Guest, ou filmes mockumentaries muito políticos, como o Punishment Park. E depois um filme em particular para irem ver, sugeriria quer o filme de abertura, quer o filme de encerramento, que são bastante especiais. Um mais melancólico de abertura, um mais reflexivo do John Wilson, que tem uma série, ficou conhecido com Auto e John Wilson, e faz uma reflexão sobre coisas da banalidade, e neste caso é uma reflexão muito engraçada e cómica sobre o cimento. O Indie Lisboa decorre de 30 de abril a 10 de maio em várias salas da capital. Runway. E estreia-se esta quinta-feira uma sequela muito aguardada. O Diabo Veste Prada 2 volta a trazer Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci para o mundo da moda. A revista de Miranda Priestly está em declínio, como o resto da imprensa tradicional, e vai depender do apoio da sua antiga assistente Emily, que agora é uma executiva com muito poder. O regresso de uma comédia de culto dos últimos 20 anos, que já chegou às salas portuguesas. Também esta quinta-feira estreia-se Fuse, Explosão Iminente. Quando uma bomba da Segunda Guerra Mundial é descoberta num estaleiro no centro de Londres, o caos instala-se. Enquanto a polícia tenta retirar a população do local, um grupo de ladrões aproveita para assaltar um banco. É um thriller de ação com Aaron Taylor Johnson, Theo James e Sam Worthington nos papéis principais.
um filme com apoio Renascença que já se encontra nas salas de cinema. E terminamos com mais uma série promissora da Apple TV. Widow's Bay é uma comédia de terror sobre o presidente da Câmara de uma ilha completamente isolada em que os habitantes acreditam em maldições e bruxarias. Quando tenta atrair turistas, coisas sombrias começam a acontecer, o que leva esta autarca a descobrir os segredos por trás da localidade. Os primeiros 2 episódios já estão disponíveis e novos episódios estreiam-se todas as quartas-feiras. E de uma ilha ficcional passamos agora de novo para as Ilhas dos Açores para falarmos sobre Azul. I failed. We all failed. Humanity fails once more. Há um ano que ninguém vê uma baleia. Dizem os especialistas que não resta nenhuma no mundo inteiro e a comunidade internacional prepara-se para atirar da toalha ao chão e dar a espécie como extinta. No entanto, em Lisboa, a filha de um biólogo de renome continua a sonhar com o canto das baleias e a acreditar num futuro em que estes mamíferos continuam a nadar nos nossos oceanos. À revelia dos pais, Olivia apanhou um avião e junta-se a um grupo de ativistas nos Açores, determinada a descobrir qual o verdadeiro destino das baleias e, pelo caminho, do nosso planeta. Leonor, a primeira pergunta é para ti. Quão diferente és tu desta Olivia que interpretas na série Azul? Também eras capaz de fugir de casa para te juntares a um grupo de ativistas nos Açores? Eu, Leonor, eu não tinha essa vontade de fazer uma viagem sozinha. Sozinho, sem ninguém, sem os pais, sem ninguém. Não tinha essa vontade. Sim. E não ias contra a vontade da tua mãe? Não. Só na série. És muito diferente desta Olivia. Em que pontos é que vocês se tocam? Assim, eu, Leonor e a Olivia somos diferentes, sim. Que eu, Leonor, não sou assim tão madura, não sou assim tão convicta para fazer mais as coisas. Tipo, nada contra eu, Leonor. Mas eu, Olivia, eu era uma pessoa que não se preocupava ao dizer quero fazer aquilo e vou fazer aquilo, porque eu, Leonor, eu quero fazer aquilo, mas eu pergunto se posso ou não. É isso. Eu acho que ela era um pouquinho mais determinada. É isso? Talvez? Sim. Mas, Leonor, tens partilhas de algumas destas preocupações ambientais que a Olivia também tem? Mais ou menos. Honestidade acima de tudo. Pois é. E como é que foi trabalhares numa série em que tu tens que assumir o protagonismo e trabalhar com tantos atores experientes? Sentiste-te bem acolhida no set? Eu senti muito bem acolhida entre tudo, entre os produtores, entre os atores. Gostei muito de conhecer também os Açores, foi muito bom. Eu mesmo vivi aquilo, eu mesmo estive num barco, eu mesmo estive em todos os lugares e foi muito bom estar lá. Pedro, dizia-nos em off, mas agora podemos falar sobre o assunto, que este não foi o primeiro papel da Leonor. Tu és quase o Júlio Isidro da Leonor, não é? Quando este projeto nasceu, o Marco Paiva, que além também é ator neste projeto e é o mentor, o fundador da Terra Amarela, uma associação que trabalha com atores com deficiência, lançou-me um projeto nessa altura de eu pensar um projeto para ficção que fosse mais inclusivo e que pudesse trazer atores com deficiência para o espectro do audiovisual com mais relevo. E nesse dia nasceu o Azul, nós começámos a pensar nisto e a pôr isto a andar para a frente, até que eu um dia estou em casa e vejo na televisão a Leonor a ser entrevistada com a mãe dela. Logo na televisão, uau! E ligo para a Helena, consigo o número dela. Liguei para a Helena e basicamente estabeleceu-se logo. Ela diz-me: olha, pois, a Leonor tem 16 anos, acabaste de fazer, mas quero muito ser atriz. Eu, coincidência, não sabia. Começámos a falar, estamos no Porto, e eu disse: mas olha, há uma escola de teatro incrível aí. Comecei a ajudar. Ela entrou para a escola de teatro no Porto, fez 2 anos de escola de teatro. Entrou uma pandemia, a minha série atrasou, o Azul atrasou. Entretanto, a Leonor ficou no papel, começámos-nos a preparar. Entretanto, havia uma produção da RTP que estava a avançar. A Patrícia Vasconcelos, que é a diretora de casting, na altura ligou-me, já sabia e foi ter com a Leonor, basicamente. E a Leonor fez esse primeiro papel, o que foi ótimo para nós, porque quando a Leonor chegou, já vinha preparada com as câmaras, já não tinha o impacto, ela já tinha feito formação de atriz, mas chegou-nos com um pouquinho mais de preparo. Obviamente é um papel com menos cenas, um papel com uma importância diferente, mas para ela foi uma escola ótima de arranque. E pronto, e a Leonor chegou ao pé de nós, uma absoluta profissional, uma colega. Ela é uma atriz no sentido da palavra, no total sentido da palavra, para vocês entenderem. O processo de ensaios, o processo de preparação
Foi todo feito detalhadamente, minuciosamente, como é bom fazer com todos os atores, e foi isso, portanto, para a Leonor. Este desafio, para vocês imaginarem, andar estes meses a filmar nas condições, às vezes eram 7 da manhã, com 10 graus, e ela estava dentro d'água, no mar, com fato vestido, enquanto outros atores adultos estavam no hotel a tomar pequeno almoço. A gente olhava pela janela e estava lá a Leonor a fazer aulas de mergulho às 7 da manhã. Portanto, o esforço que ela submeteu foi muito grande. Eu acho que passou um tempo, esta série teve a ser acabada, mas foi um trabalho incrível, uma dedicação incrível. E eu, antes de fazer a série, tinha que aprender a fazer a peneia e também tocar violoncelo antes de fazer a série. Foi um desafio. Eu achava que tu já sabias tocar violoncelo. Não. Mas disfarças mesmo muito bem. Obrigada. Pedro, como é que surgiu este azul na tua vida? Este azul surgiu nesse almoço que eu falei. E é incrível se eu te disser assim: o Marco fez-me este desafio, e eu literalmente, o Marco é a única pessoa que pode dizer que eu não estou a mentir. Eu debitei esta história toda ao Marco nesse almoço. Eu disse: olha, vai ser assim, tal, porque eu já tinha os Açores na minha cabeça, porque já tinha lá filmado algumas campanhas de turismo de Portugal e tudo isso. E saiu exatamente como ela é. E depois começámos a trabalhar nisso, mas foi assim, havia uma necessidade qualquer. De extravasar. Os meus projetos, quem os olho com atenção, sobretudo os últimos, eles têm sempre algum fator social muito forte. E eu acho que as causas sociais são sempre coisas que me movem muito. Acho que é a minha forma, talvez, subconsciente de contribuir ou de encontrar uma voz. O meu último filme fala na violência contra a mulher. Este projeto é um projeto sobre sustentabilidade, sobre inclusão, sobre acessibilidade. Não é só sobre sustentabilidade, não é só sobre o planeta, é sobre inclusão, é sobre o papel e a importância de termos uma atriz com trissomia a ser protagonista de uma série e podermos olhar para isto como normal, o normal e o que se faz hoje em dia. Está no ar, estão trabalhos a acontecer com atores com deficiência, mas com muito pequenas participações. Estamos a falar de entrar, dizer que está de cabeça ou está deitado no sofá. O outro ator, o ator considerado não ator sem deficiência, parece que fica com todo o trabalho. E aqui para vocês entenderem, o grande desafio foi a Leonor estar num ambiente em perfeita igualdade. E aliás, o papel da Olivia em nenhum momento da série é referido a esse fator, e é onde nós temos que chegar. Portanto, em nenhum momento se refere se a Olivia tem trissomia ou não. Isso não é ela própria. Aliás, assunto. há uma cena na série onde a Leonor fala com o pai dela, o Romeu Costa, o Steven, lá no navio, uma cena, alguns num dos episódios, onde a Leonor conta ao pai a sorte que ele tem, não é, Leonor, em ter uma filha com trissomia, porque a percentagem é muito baixa dessa sorte, não são todos os pais que têm essa sorte, e ela diz ao pai que eles tiveram essa sorte. E traduzindo isto para a realidade, é mesmo assim. Eu acho que tu não encontras ninguém que tenha um filho com trissomia que não se considere abençoado e sortudo. E isto faz confusão na cabeça de muita gente. E só com quem... Eu tenho uma sorte, eu descobri uma pessoa assim na minha vida muito importante. Eu e a Leonor temos o nosso próprio código, fazemos almoços, damos uns abraços, temos muitas saudades. Há mesmo uma relação. E a Leonor ensina-nos a abraçar. É uma relação entre realizador e atriz que perdurou depois da série ter Não, somos amigos, não tem nada a ver com nada. Aliás, antes da série começar já éramos amigos. A amizade estava muito presente, ou seja, a Leonor estabelece relações muito honestas com as pessoas. E antes de eu ser, claro, depois eu estou lá e eu tenho que mandar e não sei o quê, tenho que fazer isto, fazer aquilo. Mas é muito respeito, muita amizade, muita compreensão, muito entender. A Leonor ensinou-me sobre tempo. Sim. E ela até criou uma frase para mim. Eu dei uma frase para Pedro Varela, que foi: o tempo é o maior inimigo dele. E sabes que esse insight da Leonor foi das coisas mais inteligentes e importantes que ela disse ao longo daquele processo. Porquê? Porque ela entendia o meu desespero, o processo de fazer uma série, o processo de filmar, correr. Ela via-me sempre a correr, ela via-me a não conseguir parar. Aquilo é tudo muito intenso: navios, barcos, mar, cenas. Sim. Bora lá. E quando eu estava com sono durante a série, o que o Pedro falava sempre. Pronto, e depois havia ali uns códigos de que eu aprendi a decifrar da Leonor, como é que eu geria a energia dela. Mas só para acabar a história do tempo. Pronto, e a Leonor disse-me, um dia vira-se assim à frente de toda a gente num intervalo de conversa com o elenco e tal, e diz isso, e diz: o maior inimigo do Pedro é o tempo. Sim. E depois eu traduzi isso para a série, e então aparece no último episódio, há uma menção a isso, que é a Olivia. Portanto,
a Leonor e a Olivia em muitos momentos eram a mesma pessoa, e ela conseguiu adquirir durante aquela altura muito da personalidade. Se ela hoje não assume isso aqui, é natural, porque ela é a Leonor. Naquela altura ela foi muito Olivia e Leonor ao mesmo tempo. Por isso é que ela às 6 da manhã acordava, às 6:30 estava dentro da água e não se queixava. Hoje em dia, se calhar, se pedirmos isso à Leonor, ela dizia, mas porquê? Mas a Olivia fazia. Sim. Sim, compreendo perfeitamente. E eu aprendi sobre a Leonor, não, aprendi quando, por exemplo, a Nono estava cansada, eu não vou dizer a marca, mas dizia, olha, tragam lá uma lata de não sei o quê para a Nono, porque ela queria beber um refrigerante que ela gosta, e aquilo dava-lhe uma esperança, e às vezes eram 11 da noite e ela estava a abrir a boca. E uma vez estávamos a filmar no navio, eu estava com a câmera a apontar para ela, em plena cena, o navio a navegar no mar, e a Leonor fecha os olhos e adormece durante a take. E aquilo doeu-me cá dentro. Eu pensei, corta, acabou o dia, volta ao navio para trás. Amanhã continuamos. Descansar. Ela era esse nosso indicador. E outra frase que está no filme é isso: a Leonor foi o nosso farol. Foi ela que nos guiou. Leonor, foi esse o maior desafio que enfrentaste nas gravações? Ter que acordar cedo? Sim, foi. E já agora, Pedro, tínhamos uma pergunta que tu já meio que respondeste, que era se os Açores sempre estiveram desde o início na tua mente. Já disseste que sim, mas porquê os Açores? Ou seja, o que é que te levou a quereres filmar nos Açores? E é uma região do país que neste momento está a atrair de facto muita atenção do ponto de vista da indústria cinematográfica. Porquê é que os Açores têm assim um toque que leva as pessoas a quererem filmar lá? O nosso projeto só não aconteceu, só não filmámos porque entrou uma pandemia, e ao entrar essa pandemia parámos, e eu fiz uma outra série chamada Esperança. Certo. E o Azul já existia. Nós íamos filmar, estávamos prontos para filmar e não filmámos. Quando começámos a filmar, começámos ao mesmo tempo que o Rabo de Peixe estava a ser filmado lá. Portanto, nós filmámos da primeira season deles, a primeira temporada. Foram colegas de rodagem. Sim, mas e apesar do Augusto ser açoriano, eu já tinha filmado bastante nos Açores. Campanhas de turismo, outros projetos que eu tinha filmado por lá, eu conhecia todas as ilhas. Portanto, eu quando fui filmar para os Açores, a razão dos Açores terem vindo à cabeça quando foi a criação do Azul foi por isso, porque eu já conhecia tudo. E naturalmente foi por isso que nasceu. Os Açores estarem mais na moda, por assim dizer, ainda bem. Não estão assim ainda tanto como vocês acham. O índice de visitantes não é tão elevado como vocês pensam. Sim. É tudo uma ilusão. A Madeira vai muito mais à frente nesse aspecto, até porque oferece muito mais turismo e infraestrutura. Os Açores, Deus queira que os Açores não se transformem na Madeira, não no mau sentido da Madeira. A Madeira tem o seu grande valor, mas é um polo muito mais gigante de acolher turismo. Eu acho que os Açores é um lugar... Esta série fala sobre tempo, fala sobre quase esta nossa capacidade de presença e de tempo e de sabermos aproveitar os momentos. E tu, quando chegas aos Açores, tu desaceleras. E nós não queremos acelerar, nós queremos chegar e desacelerar. Então, preservar essa magia, não é? Que os Açores continuem a ser isso. Há uma sensação, não é, Leonor? Lá há uma sensação de tempo, o estar com os outros. Olha, é tão bom estar lá a filmar, porque ao fim do dia, nós, a equipa de filmagem, éramos para uns 40, só nos tínhamos uns aos outros. Então era uma família. O fim do dia era para estarmos uns com os outros, e comíamos, jantávamos nos mesmos restaurantes, estamos sempre juntos, e vives as coisas. A nossa vida hoje em dia, aqui, no lugar onde vivemos, sobretudo nós que vivemos em grandes cidades, é muito acelerada, é muito rápida, nós não temos tempo para nada. E por falar em tempo, como é que é ter tanto tempo uma série, lá está, na tua mente, esta ideia que tu já, da primeira vez que a expuseste logo em grande pormenor, durante muito tempo querias realizar isto e agora finalmente podes partilhar com o mundo e dizer que está feito e que as pessoas podem ver. O tempo, em qualquer projeto, o tempo é necessário para ele nascer, germinar, ser escrito. Não se escreve uma série em menos de 6 meses, 1 ano, pré-produzir, preparar outro ano, quase praticamente, filmar. O nosso ritmo é muito parecido ao cinema e muito longínquo da televisão. Por isso os tempos são mais dilatados. Portanto, um projeto ter 4, 5 anos é mais do que normal. O que é raro é projetos, por exemplo, como eu fiz com a Esperança, que em 1 ano e meio estava pensada, escrita, produzida, filmada e exibida. Isso é muito raro. O Azul é um processo quase normal. Se não fosse a pandemia que nos atrasou 2 anos, a série não tinha demorado tanto tempo, mas houve uma pandemia que praticamente nos atrasou ali quase 2 anos de incapacidades de certas coisas, elencos. Tivemos 2 fases de filmagem, uma série muito complexa, filmada no mar, com muitos efeitos especiais, então há isso. Mas a questão aqui do tempo também me obrigou e ajuda-nos a pensar, é tão bom
quando és obrigado a pensar, sabes, o tempo parece que te obriga a parar. E eu acho que houve aqui qualquer coisa meio de destino que me obrigou a levar mais tempo, e foi muito bom ter esse tempo. Aproveitar o tempo, sabes? Eu acho que todos nós, acho que em tudo, se nos derem mais tempo, eu acho que vai exatamente de encontrar aquilo que estávamos a falar há pouco. Portanto, eu acho que o processo do Azul foi muito especial nesse sentido. Foi um projeto que correu muito normal, mas deu mais tempo também do que o normal para que pudéssemos acabar e entregar algo que eu considero, dentro de todos os trabalhos que eu já fiz alguns, eu acho o Azul, no momento em que ele está a sair, mais oportuno do que se ele tivesse saído há 2 anos. Ou seja, eu fico muito feliz que o atraso tenha acontecido. E nós vivemos eu cada vez mais acredito que o erro é parte do processo, e o erro tem que estar lá, faz parte, é sobre ele que a gente constrói. Então existiram erros, existiu tempo, quando eu digo erro é desajustes, não é? São coisas que não estão certas, e quando chegam à altura, neste momento é a melhor altura para surgir o Azul, porque precisamos todos de pensar, desacelerar a série. Quando estás a ver uma série onde a tua cabeça consegue entrar naquilo que está a ser dito, pensar sobre o que está a ser dito, não perderes o que estás a ver, sabes, a obrigação do cinema em princípio é essa, é que te dê espaço para pensar. Hoje em dia o tipo de entretenimento que consumimos é muito rápido, ele não quer que a gente pense. E eu acho que o Azul é a coisa mais parecida com um livro que tu podes encontrar. Sabes? Agora fiquei calada porque fiquei a pensar nisso. Nós já tivemos a oportunidade de ver o primeiro episódio e concordamos. E nesse sentido, e já falamos um bocadinho aqui sobre isso, mas se calhar aprofundando mais um bocadinho, tu falas com muita regularidade nas entrevistas que dás da importância que tem para ti retratar temas sociais, também falaste aqui sobre isso. Nota-se que essa vontade foi levada para este projeto, mas no final do dia, que causas é que tu queres que nos façam parar quando vemos estes 6 episódios do Azul? Olha, a principal causa está aqui à minha frente. A principal causa é um trabalho que a Terra Amarela tem desenvolvido ao longo de mais de 20 anos. A SIC Esperança foi uma entidade absolutamente essencial, e a doutora Mercedes Balsemão foi a nossa embaixadora, lutou pelo projeto desde o início. Ter uma protagonista com trissomia, dar à Leonor, dar a uma artista chamada convencionalmente uma artista com deficiência, que deficiência não tem nenhuma, tem as mesmas capacidades e incapacidades que eu tenho, todos nós somos cheios disso, e trazer a Leonor para esse lugar e abrir esta janela. Temos também o Tony, um ator surdo na série, criar esta acessibilidade. Portanto, o Azul é isso, criarmos uma plataforma de acessibilidade e de inclusão, e vai servir por muitos anos para que outras crianças queiram ser atores, que tenham o sonho que a Leonor sempre teve também, possam encontrar ali. Depois, se isto tudo tiver uma plataforma, uma cobertura, uma manta a envolver, que seja sobre uma causa importante no momento, eu acho que é uma das mais importantes, é olharmos para o nosso... Sabem que a extinção das baleias, não é? Esta quase metáfora, esta previsão metafórica é dramática, não é? Porque se as baleias desaparecerem do oceano, quer dizer que estamos muito perto do fim. E foi isso que eu quis dizer, sem mostrar que estamos muito... Uma série que se passa pouco mais de uma década à frente, querendo usar esse exemplo, é um alerta, é uma mensagem, não é? Que nós estamos a passar. E agora, voltando a ti, Leonor, esta carreira de atriz é para continuar? É para continuar, sim. Eu tenho vários sonhos para fazer nesta minha vida. E um dos meus sonhos é continuar com esta carreira de atriz, sim. Outro sonho que tu também concretizaste, e porque estamos aqui na emissora católica, temos que falar disto, não é? Sim. Foste embaixadora da deficiência na Jornada Mundial da Juventude em 2023, em Lisboa. Em que eu tive a sorte de dar um abraço ao Papa Francisco. Foi Exatamente. Muito bom. Como é que foi conhecer o Papa Francisco? Foi muito bom. Eu dei um abraço nele, foi muito bom. Foi uma troca de olhares em que ele me disse que eu vou conseguir concretizar todos os meus sonhos. Ele deu-me paz nesse abraço e que ele nunca erra, e eu fiz um dos meus grandes sonhos. Aliás, vários meus grandes sonhos. Então já tens um plano para conhecer o Leão XIV, o novo Papa? Quero muito conhecer ele, quero muito que venha uma próxima Jornada Mundial da Juventude para poder conhecê-lo e dar um abraço. Quem vai ter sorte de conhecer é ele. Exato. Ele e eu. Estes episódios são definitivos, ou se podemos contar com mais uma temporada do Azul? Deixa-me dizer-te uma coisa. Quando nós estávamos na Islândia a fazer o último episódio, nós arrancámos para a Islândia, eu não tinha um episódio assim muito escrito na minha cabeça. Eu sabia, ele perguntava, mas olha, quando é que nós temos o episódio? Isso eu sei, depois eu entrego.
A ideia foi deixar uma pergunta em aberto, deixar alguns questionamentos no ar, exatamente por não querermos fechar. As minisséries normalmente devem ser fechadas, esta não é fechada, pronto, é uma minissérie aberta que possibilita a continuidade. Minissérie porque tem 6 episódios e quando tem 6 chama-se minissérie, né? Mas sim, eu acho que a Islândia plantámos as sementes, não é, Leonor? Eu só queria dizer uma coisa rápida. Eu queria muito agradecer a todas as pessoas que eu trabalhei e também ao Pedro Varela por acreditar sempre em mim, que eu possa ser atriz, que eu possa fazer outros dos meus trabalhos, dar beijinhos às pessoas que acreditaram em mim. E tenho uma frase a todos que é: eu não quero ser, eu consigo ser, e obrigada a todos por acreditarem em mim sempre. Também ao acreditas Pedro então Varela. numa segunda temporada? Sim. Sim. Mas pronto, e terminando, obrigado por essa mensagem, Leonor. Eu fico meio, em nome de todos, eu agradeço. E sim, as sementes ficaram plantadas lá na Islândia. Aquilo é um lugar frio, portanto as sementes aguentam-se bastante tempo com o frio, ficam meio congeladas. Mas seria incrível. Acho que... Eu não sei se vocês têm a noção de que quando num país como Portugal, quando nós nos colocamos em projetos como este, o quão nós estamos a sair fora da caixa e do molde predestinado. E uma vez mais, não é o caso do Rabo de Peixe, porque o Rabo de Peixe não se enquadra nesse molde de produção nacional, até porque não é tanto assim. São investimentos muito maiores que ninguém em Portugal é capaz de fazer, não é? E este esforço grande que uniu a OptoSIC, que uniu o Instituto de Cinema e Audiovisual, a Sociedade Portuguesa de Autores, o Governo dos Açores, a Fundação Champalimau, o Turismo de Portugal, todos eles contribuíram financeiramente, pagaram para que este projeto pudesse existir. Foi um projeto de união, é um projeto de muita gente. Não é um projeto de um produtor, de um streamer, não, é um projeto e fazer isso foi altamente complexo. Mas para atingir proximidade a algo de uma grandeza ou de um tamanho, nós temos que ser muitos, porque quando fazemos dentro do panorama normal, não conseguimos sair do tamanho médio. E as produções precisam, uma vez mais, o tempo. Precisamos de tempo, precisamos de escrever, pensar, os atores precisam de tempo. Se um dia tiverem a oportunidade de acompanhar uma rodagem de uma série portuguesa, seja ela qual for, de qual canal vocês quiserem, vocês vão entender que nós, portugueses, não é só no futebol que somos os melhores do mundo, nós somos mesmo. Ninguém conhece, os meus amigos, ninguém acredita, amigos meus americanos, amigos meus brasileiros, pessoas que vêm de outras realidades, quando descobrem e veem o que nós fizemos, e eu digo como é que nós fizemos, eles pensam, mas como? E eu disse, da mesma forma que o Ronaldo aos 18 anos era o jogador que era. Ou seja, nós portugueses eu acho que temos isso e temos essa, não sei, nós fomos habituados a fazer, a ter que provar, e acho que há aqui um grande espírito de fazermos muito com pouco, e a série é um exemplo disso mesmo, e por isso fazer mais era quase uma recompensa, que isso angariasse condições, porque estamos num caminho, numa fase em que o entretenimento, em que o conteúdo é tão, não é? Faz parte das nossas vidas e é consumido, não aumentou, não melhorou qualidades de trabalho a ninguém. Para vocês terem uma ideia, tudo se mantém igual. Não importa se as séries são muito vistas, elas são feitas da mesma forma. Quando eu fiz Os Filhos do Rock, as condições não mudaram muito. Em Portugal é literalmente muito difícil fazer coisas boas. Portanto, quando fazemos as coisas boas, elas não são só boas, elas são extraordinárias. Eu agradeço muito especial à minha mãe por ela me ajudar a concretizar todos os meus sonhos, porque sem ela eu não seria ninguém na vida. Pronto, Leonor e Pedro, muito obrigado por terem vindo ao Watch Party, mas ainda não vos vamos deixar ir embora. Sim, isto porque pedimos sempre aos nossos convidados que sugiram um filme ou uma série para vermos no fim de semana. O truque é que só têm 30 segundos. Querem começar já a countdown? Já está a contar. Vão adorar ver esta série. A série chama-se Azul, como sabem até agora, que a Olivia, que a Leonor é a primeira protagonista desta série, em que tem uma ajuda especial do Pedro Varela. Que vejam, olha, quem não subscreveu acontecer. a Opto, subscreva já. Sim. E corram, porque a partir de Não sexta-feira percam. começam a ver. Não percam. E a série começa a dar, acho que é episódio a episódio, se não me engano, que é para manter aquela expectativa. E experimentem começar a ver uma série como quando começam a ler um livro.
e vão perceber o que eu estou a dizer quando virem o primeiro episódio. E ficou nos 33 segundos, portanto nada mal, mas também Excelente. tivemos a fazer um podcast sobre a importância de termos tempo, portanto não vamos Exatamente. culpar ninguém por ir um bocadinho Era acima. isso que eu ia dizer. Exatamente. Pronto. Para também darmos tempo a esta Exato, série a e dar vermos tempo. com calma, de gostar, não é? De gostar. Uhum. Mais uma vez, obrigada a Leonor Belo e ao Pedro Varela. Obrigada. Já podem ver a série Azul na Opto. E no próximo episódio, mais um convidado para falar de cinema e televisão. Marquem no vosso calendário, temos uma nova Watch Party todas as semanas, às quintas-feiras. Até lá, podem ouvir este e outros episódios em todas as plataformas de podcast e no site da Renascença em rr.pt. Não se esqueçam de subscrever o feed do Watch Party na app que mais gostam de usar e de enviar as vossas sugestões para o e-mail watchparty@rr.pt. E este podcast tem sonorização de Paulo Teixeira, José Luís Moreira, ilustração de Rodrigo Machado, com apoio à produção de Ariana Cruz e Beatriz Pereira e Rui Glória. Se estás com medo do impacto da inteligência artificial no teu negócio, então precisas de ouvir o podcast Marketing por Idiotas, onde todas as semanas eu, Diogo Abrantes da Silva, Eu, Frederico Carvalho. E eu, Miguel Rão Vieira. falamos sobre marketing, negócios e tecnologia na RFM.